Fala pessoal, o GM Evandro aqui e esse vídeo de hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Já aconteceu de você jogar aí sua partida no chess.com e aí seu adversário ele começa jogando ali a abertura feito um capivara, de repente ele entrega uma peça, começa a dar umas penduradas, você fica ganho na partida e aí acontece algo misterioso. De repente esse cara ele começa a acertar um lance atrás do outro, só pedrada, a partida vai virando e aí ele começa a jogar igual uma máquina e te ganha a partida. Termina a partida, você nem entende o que aconteceu. Já aconteceu isso aí com você? Bom, isso aí já aconteceu várias vezes aqui na série, nas partidas de 10 minutos, né? Eu enfrentei vários desses caras que geralmente o cara ele tá trapaceando, né? Infelizmente tem essa galera aí que joga no chess.com que não consegue usar o cérebro direito e prefere usar o Stockfish e começa a trapacear ali nas partidas. Não tem como escapar, cedo ou tarde você vai enfrentar um cara desses por aí. E hoje nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com você alguns dos caras que trapacearam comigo na série, né? Então fiz aqui o top 3 daqueles grandes trapaceiros aqui da nossa série de partidas de 10 minutos. Bora lá conhecer eles então, começando aqui pelo jogador top 3, que é essa partida que eu tava jogando de brancas, acabei de fazer um lance A4. Eu tô numa posição onde eu tava com uma grande vantagem já, né? Uma vantagem quase decisiva, acabei jogando A4 e aqui a partida ela vai tomar um rumo diferente, né? Porque eu vou mostrar algumas características desses jogadores, né, para você perceber aí quando você estiver jogando. Primeiro que assim, na faixa aqui que eu vi dos 2.200 para cima, então que foi a faixa que eu fui jogando as partidas aqui na série, eu diria que assim, um a cada 15, talvez até um a cada 10 vai acabar usando o Stockfish em algum momento. Alguns vão ser pegos ali pelo algoritmo do chess.com, vão ser banidos, outros não. Então, provavelmente vai acontecer nas suas partidas em algum momento enfrentar esses caras também. E eles têm algumas características. Por exemplo, uma delas é que esse cara geralmente ele joga muito mal a abertura. Ele vai jogando lances ruins justamente para o algoritmo não pegar ele. E aí chega num determinado momento que ele liga a máquina e aí já era, né? Aí é só pedrada, não tem como escapar ali do Stockfish. Então essa partida, por exemplo, o cara ele jogou bem mal a abertura, acabou caindo nessa posição onde ele está ali muito inferior. Só que agora depois do lance A4, você vai ver que ele vai começar a acertar uma série de lances, né? Ele começa fazendo esse lance B5, sacrificando um peão. Já não é um lance tão simples, mas depois que você vê dá para entender, porque se tomar tudo em B5, tá chegando uma torre em A1 com cheque, e aí o meu rei ele começa a sofrer um pouco com isso. Daí eu já dei uma interrogada, joguei A5, ele faz C4, bispo C2, e aí ele acerta mais um lance, torre C8, fino. Percebe que ele começa a acertar já uns lances que é sempre o primeiro da máquina. Eu faço torre B6, dama A8, e agora eu dou mais uma interrogada. Eu joguei G4, que é um lance que, assim, para um humano parece normal, até jogar G4, G5, para de repente ter um F6. Ele veio com o bispo D8, que ele considera duvidoso. E essa é uma coisa que deixa com mais raiva quando você está jogando contra um cara que está trapaceando, porque geralmente esse cara ele não vai fazer sempre o primeiro da máquina, né? Para ele não ser pego ali no algoritmo, ele fica fazendo às vezes um lance ruim, ele faz um lance da cabeça dele, e aí ele vai e joga o primeiro da máquina, ele fica alternando ali para conseguir escapar. E nisso ele te dá esperança. Isso que é o pior, que aí você fala, não, agora ele errou, né? Então ele te dá uma esperança. Igual aqui, por exemplo, ele fez um cavalo E8 que é ruim, eu jogo G6, também é ruim, mas parece fazer sentido até. E aqui ele me deu uma chance que eu poderia ter jogado ao invés de tomar, eu poderia ter jogado um torre E6 e de repente eu tava com vantagem de novo. Bom, mas aí eu tomei em G6 que interroga, ele tomou, fiquei com uma qualidade a menos, e aí é uma posição que está quase perdida, mas na prática ainda posso ter alguma chance, né? Então se eu estou jogando contra um humano aqui, pode ter alguma chance prática ainda, até porque o cara fez uns lances ruins ali no meio do caminho, né? Só que ele vai acertar um lance aqui, que chega um momento que na hora que ele fez esse lance eu falei, não, esse aqui não dá para jogar mais.
Esse tá trapaceando com toda certeza. Eu aposto um rim aqui que ele tá trapaceando. Né? Que foi o seguinte, ele jogou cavalo F6, eu jogo dama G2, tomou, tomou, dama B7, eu faço bispo D1, e bom, eu ainda tenho algumas ameaças, de repente um bispo passando para G4 em algum momento, tem um peão passado ali em B, par de bispos. Então assim, objetivamente falando, a posição tá perdida, né? Mas na prática, se eu tô jogando contra um humano ali, ele tem 2 minutos, eu tenho 2 minutos, ainda tenho alguma esperança, ainda dá para surgir algum golpe. Ele jogou dama D7, eu faço bispo G5, ameaçando ganhar um cavalo, bispo por F6, e aqui que é o momento. Pensa aí, que lance que você faria de pretas, depois de bispo G5? Eu, por exemplo, eu considero mais natural jogar um torre F8. Mas aí beleza, eu ainda tenho um peão passado, que pode criar alguma ameaça, posso ter um bispo passando, a posição tá perdida, mas ainda pode ter algo, né? Mas aqui ele fez um lance que, assim, nem o Magnus faria esse lance. Porque ele vai gastar, eu acho que 3 ou 4 segundos, e aí ele faz um lance torre B8. Eu lembro quando ele fez esse torre B8, eu até parei um tempo para entender, assim, porque eu tava ameaçando o bispo por F6, né? E aí o cara, 3 segundos, joga torre B8. Ele ignora a ameaça de bispo por F6 e joga torre B8. Porque se tomar em F6 agora, ele tem torre e toma B6, que ganha um peão. E depois vai cair o bispo também, e aí matou a partida. Aqui não tem mais como jogar já, não tem nenhum truque, não tem mais nada que eu possa fazer nessa posição. Aí quando ele jogou esse lance, eu falei, não, esse cara tá trapaceando, assim, 100% de chance, não tem como, porque é um lance muito difícil, né? Porque no geral, você não considera esse tipo de lance, ainda mais com apenas 3, 4 segundos, você vai jogar um lance mais normal, tirar o cavalo dali, ou defender esse cavalo com torre F8, agora torre B8, aí o cara abusou demais, né? Mas aí eu tô completamente perdido, não tenho o que fazer. Eu joguei bispo E3, partida seguiu mais alguns lances, mas não tem jogo mais. Ele ainda fez um lance ruim ali no meio do caminho, só que aí logo ele me arrematou e ganhou ali a partida. Bom, tempo depois, obviamente ele foi banido, o algoritmo acabou pegando ele, então esse não escapou do algoritmo do chess.com. Tem alguns que escapam, viu? Tem alguns que escapam. Eu até estava conversando sobre isso com o Krikor lá no JASC, né? Ele estava me falando, na maioria das vezes pega, mas às vezes ele acaba caindo ali como suspeito, aí tem uma reunião da equipe de Fair Play que eles vão analisar para ver, mas tem uns que, igual esse aqui, o cara já é banido direto, né? Depois eu posso até fazer um vídeo com os suspeitos, né? Porque tem vários suspeitos aqui que joga comigo, eu falo, nossa, esse cara, certeza que ele tá usando, mas demora um tempo, às vezes, para o cara ser banido. Mas vamos lá, ó, esse foi o número 3, então. Bora pro próximo, que eu vou mostrar aqui. Agora o próximo que eu vou mostrar, o que ficou aqui no top 2 entre os grandes trapaceiros, é um cara que ele já faz uma coisa que é muito comum dessa galera que tá usando o Stockfish, né? Então, essa partida eu tava de brancas, o cara já começou mal ali, já começou de um jeito meio duvidoso, jogando uma escandinava, só que aí ele começa a jogar a abertura muito mal, né? Ele joga E6, eu tomo esse peão. Basicamente eu tô com um peão a mais, ele não tem compensação por isso. Aí ele dá mais uma interrogada com cavalo C6, bispo B5, toma, toma, roque. E basicamente, assim, resultado da abertura aqui depois de 8 lances, eu tenho um peão a mais de vantagem. Tô com uma vantagem decisiva já. Então é aquele tipo de partida que, no geral, eu vou ganhar de uma forma tranquila até. Né? Porque o cara tá jogando muito mal a abertura. E aí uma coisa que o pessoal não entende, a galera que trapaceia, né? Como o cara não entende muito de xadrez, ele não consegue ter ali uma percepção da discrepância dos lances. Então, ele começa jogando muito mal a abertura e de repente ele começa a acertar tudo. Então, um jogador mais experiente como eu, quando eu vejo um cara fazendo isso, eu já sei que o cara tá trapaceando, porque no xadrez normal, né, jogado entre humanos, não vai ter essa discrepância tão grande de nível durante uma partida. Então, se o cara começou jogando mal desse jeito, a tendência é durante a partida, no meio jogo, no final, ele também jogar mal, ele dá umas capivaradas. Né? Não vai ter essa alternância tão bizarra numa partida normal, né?
Então, uma partida como essa que o cara já sai perdido da abertura, o normal é o cara sair entregando mais depois, né? E, bom, aí joguei aqui um cavalo G5 que é ruim. Normalmente acontece isso também, né? Quando o cara sai jogando de qualquer jeito, você acaba dando uma vacilada também, você acaba não caprichando tanto, porque você sabe que o cara vai errar depois. Mas nesse caso eu fui surpreendido aqui, porque beleza, dei umas vaciladas e tal, ainda assim saí da abertura com peão a mais de vantagem, peão limpo e uma vantagem muito grande, tem quase um ponto aqui de vantagem na posição. Então, no geral, é aquele final onde eu vou apertar o final com peão a mais, e se o cara continuar jogando mal igual ele jogou na abertura, eu vou ganhar essa posição, né? E lembrando aqui, na época eu tava com 2.300, né? O cara tinha ali quase 2.300 de rating. Então, no geral, o cara não vai conseguir fazer nenhum milagre daqui para frente. A não ser que ele ligue o Stockfish. E aí o negócio muda. Você vai ver que nos próximos lances ele já vai dar uma organizada na posição, que a minha vantagem ela vai desaparecer, simplesmente. Ele começou jogando aqui rei D7, eu faço torre 1, torre 8, agora eu faço torre D1, que já não é muito preciso, e aí ele já dá uma bela organizada com bispo D6, né? Eu não posso tomar o peão de D4, estou levando mate, cavalo D2, e agora ele já ativa com torre E2. Eu faço cavalo F3 ameaçando o cavalo toma D4, e aí ele já acha outro lance, que é o primeiro da máquina, que é dobrar as torres na coluna E. Por quê? Agora eu não posso tomar em D4 nem com nenhuma peça, senão ele tem torre E1 dando mate na primeira fileira. E aqui a vantagem já foi embora, já. A vantagem que era de um ponto, em poucos lances já caiu para 0,23. E é uma posição que o branco começa a ter que achar lances já. Então mudou completamente a história da partida. Então eu acabei jogando C3 e aqui já vem cavalo E4, eu já estou ficando pior. Então é isso. Quando liga ali o Stockfish, vai ser sempre o primeiro da máquina. E aí quando você começa a dar uma vacilada, um impreciso ou outro, a partida já muda. E a partir daqui, quem vai torturar no final é ele, né? Que ele já tem uma vantagem grande, ele tá com o rei no centro, o que é muito bom no final, peão passado, as peças mais ativas. Ainda assim eu fui lutando ali e acontece uma coisa que é o que deixa com mais raiva quando o cara tá trapaceando, é que assim, para o cara não ser pego ali pelo algoritmo, ele começa a fazer um lance ruim, outro, assim, e isso te dá uma esperança, né? Então, tem momentos da partida que ele começa a interrogar ali, que aí você até sente uma esperança. Nossa, vai dar para salvar agora a partida, ou então tô ficando bem aqui. Só que aí, de repente, começa a vir lance da máquina de novo. Então isso é o pior, que esses caras geralmente ele te deixa sonhar ali que vai salvar a partida. Então aqui, por exemplo, a grande questão é que eu tá com material igual, mas ele tem uma torre na sétima e o bispo ainda é superior ao cavalo. Então ainda deu para encontrar uns recursos na posição, né? Eu consegui ali tomar um peão e tal. Segundo o computador, a posição ela está equilibrada, mas é uma posição difícil de jogar, ainda mais com pouco tempo, já estava com 1 minuto e 40. E tem um detalhe que ele está ali com os lances da máquina, e isso dificulta mais ainda de jogar, né? Ainda fui achando uns lances, mas a posição era muito complicada. Aqui no final eu acabo jogando um G4, que é interroga de vez. Tinha que jogar um torre E4, mas eu nem sei porquê. Se jogar rei D3, torre E5, você vê que já é mais complicado já. Porque aqui eu tô levando uns teminhas de mate. Aí vai ter um cavalo B4, acho que por isso, né? Mas torre B2 eu já não sei o que que faz. Na prática o preto vai ganhar essa partida. Não, não vai dar para defender com tão pouco tempo. Ainda tinha ali algumas esperanças, mas aí vem uma pendurada e aí ele acaba ganhando. Bom, essa é uma partida bem típica do cara que tá trapaceando e às vezes não é fácil pegar esse cara, porque você vê, ele começa jogando mal, depois ele vai alternando. Então tem uns caras que são bem malandro, o cara é profissional ali na trapaça do chess.com. Então esse aqui ficou com o top 2 e aí nós vamos pro top 1 agora, que esse realmente ele foi o campeão, foi aquele cara que não tem dúvida, acaba a partida, você fala assim, porra, eu apostaria o que quiser, que esse cara tá trapaceando. Bom, tava de brancas de novo, comecei ali jogando com o E4,
Meu adversário faz E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. E aí ele já começa fazendo aqui o lance cavalo D4, que é uma armadilha bem conhecida. Mas um cara de 2.600 de rating, geralmente ele não vai jogar uma abertura como essa. A ideia é que esse cavalo por E5, ele quer jogar dama G5. Atacando assim o cavalo de E5, atacando o peão de G2. Se toma em F7, dama G2. Se torre F1, dama por E4, cheque. Bispo E2 e cavalo F3, mate. Bom, essa é uma armadilha muito conhecida, né? Não caia nela, não tente usar também, senão vai dar ruim também. Ela só funciona se o adversário toma esse peão de E5. Mas se joga, por exemplo, o cavalo D4 igual eu fiz, ele já está numa posição bem inferior. Bom, aí veio D6, C3, ele tá com uma estrutura de peões muito ruim depois disso, que é o toma em D4, toma em D4. Ele tem uma estrutura de peões bem debilitada, além de ter o rei no centro, eu tenho vantagem no desenvolvimento. Eu faço aqui dama H5, ameacei uma espécie de um pastorzinho, ele faz G6, dama D5 e ganhamos um peão. Peão a mais de vantagem, veio o cavalo F6, bispo B5, agora rei E7. Dá uma olhada nessa posição. Ele tá com P1 a menos, tá com o rei ali no meio do tabuleiro. Eu diria que ele jogou essa abertura, assim, para que rate, né? Uns 500 de rate, não sei. O que você acha aqui, né? Qual seria o nível do cara até agora? Só que daqui para frente, ele vai ligar o modo Stockfish, vai começar a jogar como uma máquina. E isso aqui que é bizarro, né? Porque não tem como um cara que jogou a abertura desse jeito, ele começar a jogar tão bem assim, igual ele vai jogar na partida, porque vai chegar um ponto que ele vai virar a partida, né? E assim, jogando uma posição como essa, ainda que seja um jogador muito forte, seria muito difícil eu deixar escapar isso daqui, a não ser que seja uma máquina, porque aí vou jogar impreciso uma hora, ele vai acertar, eu jogo impreciso outra hora, vai indo, ele consegue ainda virar a partida. Mas essa aqui foi bizarra, assim, foi bizarro o jeito que o cara jogou na abertura. Ah, e um padrão característico desses caras é que você pode ver que ele gasta ali uns 5 a 8 segundos por lance. Então, para qualquer lance que ele for fazer, por mais que seja o lance mais óbvio do mundo, imagina que você dá um cheque e ele só tem uma casa para o rei. O cara, ele gasta 5 segundos para fazer o lance, porque ele tem que ir lá e consultar no Stockfish, né? Ele não consegue pensar, o cérebro dele não funciona, então ele tem que ir lá e consultar no Stockfish. Então esse é um padrão também dos caras que estão trapaceando. Ele jogou bispo G7, então faço torre E1, aí gastou ali os 5, 6 segundos, bispo A4, aqui eu começo a dar uma vacilada na partida já, que era melhor trazer o bispo para F1, mas beleza. Veio B5, bispo B3, ainda assim eu tenho uma vantagem muito grande, só que agora ele começa a coordenar, ó, já trocou uma peça, trouxe a torre para E8, tá querendo rocar, minha dama ainda tá ali no centro. Então, para manter ali a minha vantagem, eu já vou ter que jogar mais preciso. Eu joguei D3, que não foi o caso, né? Não joguei preciso. Ele jogou rei F8, dama B4, rei G8. E o cara já deu aquela consertada grande na posição, o rei já tá seguro agora, né? A vantagem já caiu para 1.30, nem é mais uma vantagem decisiva. Aí o cara começa a lutar pelo centro, já faz D5. Então, olha, o cara começou a jogar na abertura daquele jeito, de repente ele já tá numa posição normal. Eu tô com um peão a mais, mas posição complicada, 0,80, já foi boa parte da vantagem embora. Aí veio E5, cavalo H5, e eu começo a levar uns temas táticos agora na minha dama, porque, bom, primeiro ele ameaçou tomar em G3 e ganhar o peão de E5. E a minha dama tá ficando meio sem casas, eu tenho que ficar de olho nas ameaças de bispo F8. Daí eu acabei jogando D4, que é duvidoso, mas defende o peão. Se bispo F8, eu ainda tenho dama A5. E aqui ele faz um lance muito sujo, né? Um lance muito truqueiro, assim. Ele joga o lance F5. Porque qual que é a ideia desse lance, o F5? Basicamente ele ameaçou F4 ganhando meu bispo. Então o lance mais natural a se fazer é ir por F6. E foi o lance que eu acabei fazendo, ir por F6 que interroga duas. E aqui essa partida também eu já tô apurado no tempo, aqui eu já sabia que o cara tava usando o computador também, porque igual eu tava falando ali, um jogador mais experiente, ele sabe quando o outro tá trapaceando já, porque a discrepância dos lances é muito grande, o cara começa jogando muito mal
e aí de repente ele começa a jogar muito bem, começa a acertar todos os lances. E no xadrez entre humanos não existe isso, né? O cara começou jogando mal a abertura, geralmente ele vai jogar mal as outras fases do jogo. Não tem como o cara ficar bom num determinado momento para frente da partida, né? E aí os caras que trapaceiam não tem muita noção disso, né? E aí você pega um grande mestre, só de fazer meia dúzia de lances ali com a máquina, você já sabe, já não, esse cara tá trapaceando, já. Porque do jeito que ele jogou a partida até aqui, o jeito que ele se comportou até aqui, ele não é o jogador capaz de achar esses lances, né? Então, é bem isso. Aqui eu já sabia, tava até gastando mais tempo para caprichar, mas quando você suspeita que o cara tá trapaceando, você já começa a jogar pior, já começa a jogar muito mal. E aí foi só capivarada. Até que ele acha essa ideia, o bispo F8, e aí o detalhe é que minha dama não tem mais a casa 5. E quando é um computador jogando, é tudo milimétrico, assim, né? É tudo matemático. Às vezes você acha, nossa, escapei, né? Não, mas aí ele tem um recurso que é o primeiro da máquina que faz com que sua posição fique perdida. Por exemplo, aqui ainda chegou uma posição onde eu achei que tinha uma esperança. Que veio o bispo D6, cavalo E4, que é aquilo que eu falei, o cara te dá uma esperança. Ele joga um lance ruim, aí toma, e torre E6. E aqui eu falei, poxa, escapei, né? Porque agora defendi, D6, se tomar eu tô tomando de torre, se F7 eu jogo D5, mas aí ele faz torre C8. Dama C8 era ainda melhor, torre C8 deve ser tipo o segundo da máquina, assim. Ameaçou mate 1, eu dou um respiro pro rei, só que agora vem torre C6. E aí crava o bispo, não dá para tirar o bispo que tá caindo na torre de E6. E aqui já era, basicamente está perdida a posição, ainda faço bispo E7, mas ele toma, porque se eu tomar a dama, tá caindo a minha dama no final, e aqui eu tenho que abandonar a partida. Então esse aqui foi o campeão dos trapaceiros, né? Teve muita gente trapaceando aí nessa saga aí, desde que eu comecei a fazer os vídeos aqui, jogando partidas de 10 minutos. Mas e aí, o que fazer com essa galera, né? A verdade é que não tem como controlar isso. Teve até um aluno meu que perguntou um dia desse, falou, poxa, André, eu tô jogando aqui e muitas vezes eu tenho a sensação que o cara, ele tá trapaceando, porque eu ganho ali material, saio ganhando a partida, de repente o cara começa a acertar lance, o que eu faço, né? Então, a melhor coisa a se fazer é você ignorar isso, né? Não ficar suspeitando de que o cara tá trapaceando, senão você já começa a jogar pior já. O negócio é você jogar ali o seu xadrez mesmo, vai tentando jogar a partida, porque se o cara estiver trapaceando, na maioria das vezes o algoritmo do chess.com vai pegar, ele vai ser banido e vai restituir os seus pontos de rating. Então, imagina que é uma partida de treinamento ali, né? Joga a partida normalmente ali, porque senão você entra numa paranoia achando, nossa, tá trapaceando, tá trapaceando. E às vezes não é nem que o cara tá trapaceando, é você que tá jogando mal mesmo. Pode acontecer isso, né? Você tá jogando mal e aí para justificar o cara tá trapaceando. Não, não é isso, né? Vai ter partida que você vai jogar pior mesmo. Então tenta esquecer um pouco isso, né? Vai acontecer de encontrar esses caras. É isso que eu tenho feito aqui nos desafios, né? Eu sei que cedo ou tarde vai aparecer ali um cara trapaceando. Às vezes vai ficar muito óbvio, às vezes o cara ele vai ser mais malandro, não vai ficar tão claro assim que ele tá trapaceando, mas cedo ou tarde acabam pegando ele por ali, né? Mas é isso. Vai ter essa galera aí para lá frente que não sabe usar o cérebro, mas enquanto isso nós vamos tentando melhorar o nosso xadrezinho, né? Tentando melhorar as habilidades aí, né? E se de repente você está querendo melhorar suas habilidades no jogo, quero te convidar aqui para entrar na última turma do ano da Chessflix, né? Uma especial de Natal. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quer começar a melhorar no xadrez, começar com tudo aí o ano de 2026, nesse Natal tem um presente aí para você, uma condição imperdível nessa última turma do ano, a turma de Natal, na página que está aqui na descrição. Você consegue ver todos os detalhes, está no primeiro link fixado também. Fechado? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se de repente você quer ver um outro vídeo nessa pegada, mostrando os suspeitos que não foram banidos, deixa aí nos comentários. E me conta aí também qual que é a sua experiência no chess.com, se já encontrou uns trapaceiros aí pela frente. Conta aí pra eu saber, beleza? Vamos então chegando ao final e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.